suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Aqui a Bíblia é a versão NVI, nova versão internacional. Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto pensando no tema unidade no relacionamento cristão. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que é o tema de missões, né? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Paulo está dizendo que quem está em Cristo é uma nova criatura. E ele esboça isso na carta aos Efésios, mostrando que essa nova criatura, essa nova criação, começa a partir do momento da nossa conversão. Alguém já disse, eu pelo menos gosto de dizer, que Efésios é a carta do comportamento cristão ou da vida cristã, um tratado de vida cristã. Paulo gasta os 3 primeiros capítulos falando sobre a salvação, o quanto ela custou e as consequências e os benefícios dessa salvação. Ele conta para nós no capítulo 1 que a salvação foi tão importante que requeriu o trabalho simultâneo e harmonioso da Trindade. No capítulo 2, para que as pessoas entendessem esse valor da salvação, ele faz um contraste, o que nós éramos antes, o que Deus fez por nós, o que nós passamos a ser depois da obra de Cristo na nossa restauração, na nossa salvação. No capítulo 3 ele mostra que a salvação foi tão importante que constituiu na quebra de um muro de divisão que havia antes entre os judeus e os gentios, porque os judeus diziam que a salvação é só para eles. E Paulo fala que agora, através de Jesus Cristo, não há mais parede de divisão, que a igreja tem essa coisa bonita e esse propósito sublime de convergir e unir todos os povos em Cristo. Agora não é mais judeu e gentio, agora todos são cristãos, servos de Jesus. E a partir do capítulo 4, Paulo agora começa a mostrar que essa salvação, que é caracterizada por uma nova criatura, deve ser vivida na praticidade no dia a dia. E a primeira coisa que Paulo mostra é que agora que nós somos cristãos, o cristão precisa andar de maneira digna. E esse andar de maneira digna está relacionado na nossa conduta. Se você ler o capítulo 4 de Efésios, nós temos 32 versículos, e eles são extremamente divididos de uma forma maravilhosa, 16 e 16. Os 16 primeiros versículos, Paulo vai falar sobre unidade, e os 16 últimos versículos, Paulo vai falar sobre santidade. São 2 aspectos importantes que estão intrinsecamente ligados. Quando Paulo fala sobre unidade, ele vai falar sobre o relacionamento horizontal. Eu e meu irmão, eu preciso de unidade.
São os 16 primeiros versículos. E os 16 últimos versículos desse capítulo 4 vai falar sobre a verticalidade, a unidade vertical. Na realidade, o relacionamento vertical. Eu e Deus. No meu relacionamento com Deus, eu preciso de santidade. No meu relacionamento com o irmão, eu preciso de unidade. E eu não posso viver em unidade se eu não estiver vivendo em santidade. E eu não posso dizer que estou vivendo em santidade se eu não estou vivendo em unidade. São dois aspectos que se interligam. E nos 16 primeiros versículos, que Paulo vai falar sobre unidade, ele começa a falar nos 6 primeiros versículos sobre unidade no relacionamento cristão. E depois do versículo 7 até o versículo 16, ele vai falar unidade no serviço cristão. Presta atenção nisso. Unidade no relacionamento cristão e depois unidade no serviço cristão. Por quê? Porque na ótica de Paulo e na ótica de Jesus, na ótica da Bíblia, cada um de nós está aqui para exercer um serviço para Deus. Esse serviço para Deus que nós precisamos exercer chama-se ministério. Deus requer de cada um ministério. Nós estamos aqui para trabalhar para Deus. Mas como que eu vou trabalhar em unidade com meu irmão se eu não consigo me relacionar com ele? Então Paulo inicia esse capítulo falando sobre a unidade no relacionamento cristão. Depois vai falar sobre a unidade no serviço cristão. Mas hoje nesse sermão eu quero me ater apenas a esses 6 primeiros versículos em que Paulo fala sobre a unidade no relacionamento cristão. Porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos é problema de relacionamento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra isso. Já no Éden, Caim e Abel, não foi isso? 2 irmãos, né? Um matou o outro, não estava se relacionando bem. E a gente vai ver essa questão de relacionamento cada vez mais se intensificar, porque o ser humano é, de certa forma, um tanto quanto egoísta, e porque nós estamos também vivendo num mundo decaído, porque a própria Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, em que os conceitos que são verdadeiros são distorcidos hoje. Eu, quando olho para o meu passado e olho aqui para o presente, eu falo, eu acho que eu sou um dinossauro, né? Eu estou vivendo em outra época, fora de órbita. Porque aqueles princípios que nós aprendemos dos nossos pais, hoje em dia, estão totalmente distorcidos. Padrão de educação, de respeito, não tem mais. Mas nós precisamos resgatar essa questão de relacionamento. Como eu disse, a Bíblia não esconde os problemas de relacionamento. Esaú e Jacó tiveram problemas de relacionamento. Davi, que enquanto estava agradando a Saul, que era do seu interesse, tratava bem Davi, daqui a pouco, por causa dos ciúmes, começou a perseguir Davi e tentou matar. Nós encontramos isso. E Paulo, sabendo disso, ele escreve esse texto do capítulo 4, versículo 1 a 6, falando sobre a unidade no relacionamento cristão. Ou seja, Paulo deseja que os cristãos estejam se relacionando, mas um relacionamento que agrade a Deus e que agrade a nós. E para isso precisa de unidade. E ele começa aqui nessa questão da unidade no relacionamento cristão, mostrando que a unidade é, antes de tudo, um reflexo de uma vida digna. Veja o que ele disse no versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, ele estava preso, gente. Eu rogo, Paulo está rogando, está suplicando, está implorando. Rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, a unidade deve ser um reflexo de uma vida digna que nós precisamos viver aqui. E essa vida digna está atrelada à nossa salvação, à nossa mudança de comportamento. Deus espera que nós vivamos aqui de maneira digna, como cristãos. E para isso nós precisamos entender a nossa vocação. Paulo fala, rogo-vos como prisioneiro, que andeis de modo digno da sua vocação. Então eu tenho que entender a minha vocação. Todos nós temos uma vocação comum. Fomos vocacionados para sermos filhos de Deus.
Essa é a nossa vocação comum, coletiva. Mas individualmente temos as nossas vocações individuais, particulares. Paulo mesmo fala aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, porque Deus colocou na igreja uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Lá em Coríntio tem uma lista de dons espirituais que faz parte da nossa vocação como servo de Deus. Uns foram chamados para ser diácono, outros chamados para ser pastor, uns foram chamados para fazer o trabalho de intercessão, outros para ministrar louvor, outros para servir, outros como produtores. Tudo isso é ministério. E nós precisamos entender qual a nossa vocação exclusiva, particular, além da nossa vocação de sermos chamados para ser filho de Deus. Entendendo isso, precisamos viver de maneira digna, que é o reflexo da nossa unidade, ou que a unidade é o reflexo dessa vida digna, que começa com o nosso entendimento da nossa vocação e que se estende pelo entendimento também do nosso chamado. Paulo mostra aqui no versículo 1 que nós somos vocacionados e chamados. Deus nos deu uma vocação, mas nos chamou para exercer essa vocação. Qual a diferença de vocação e chamado? Porque às vezes nós temos a nossa vocação, mas não estamos exercendo o nosso chamado. E o Senhor quer que nós exerçamos o nosso chamado. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus. E essa escolha é uma escolha gloriosa, maravilhosa. Se a gente ler lá em Mateus capítulo 28, no versículo 18 a 20, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. O Senhor nos chamou para sermos verdadeiros discipuladores, para fazer discípulos. Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados e vocacionados para trabalhar. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Estamos aqui a serviço do Senhor. Somos representantes do céu aqui na terra. E como representante do céu aqui na terra, precisamos viver de maneira digna, e que isso deve refletir na nossa unidade. Então a unidade no relacionamento cristão, primeiro do que tudo, é o reflexo de uma vida digna, de uma vida autêntica, do verdadeiro cristão. Porque tem muitas pessoas vivendo um evangelho distorcido, dizendo que é cristão, mas na realidade não é. Eu lembro, na minha infância, tinha um comercial de algo que o pessoal dizia: isso é shampoo ou é remédio? Parece, mas não é. Lembra? Denorex. Lembra dessa coisa antiga? Parece, mas não é. Parece shampoo, mas não é. Parece remédio, mas não é. E tem muito crente que é crente em Denorex. Parece crente, mas não é. O verdadeiro cristão, ele é. Não é cristão de Denorex. Tem que ser, tem que viver de maneira autêntica. Então a unidade começa quando eu entendo a minha vocação, entendo o meu chamado e procuro viver isso de maneira digna. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que a unidade, além de ser reflexo de uma vida digna, a unidade depende do cultivo de algumas virtudes. Veja que eu estou dizendo que não apenas bastam existir essas virtudes na minha vida, eu preciso cultivá-las. Porque se eu não as cultivar, não vai fazer efeito. E quais são essas virtudes que Paulo lista aqui, que eu preciso cultivar para que realmente eu tenha unidade? Paulo lista aqui no mínimo 5. A primeira virtude que precisa ser cultivada para conseguir viver a unidade no relacionamento cristão é a humildade.
Muita gente não entende exatamente o que é humildade. Tem pessoas que acham que humildade é o cara achar que é ninguém, que ele não tem valor. Isso não é humildade não, gente. Né? Isso é complexo de inferioridade. Isso é um grau baixo de autoestima. Humildade é reconhecer o nosso lugar aqui na terra. E qual é o nosso lugar aqui? Nós somos servos de Deus. Humildade não é ostentar títulos e funções, embora o Senhor nos dê títulos e funções. Mas esses títulos e funções não podem de maneira nenhuma transformar a nossa vida simples em soberba, em orgulho, em altivez. Lembra que o Salmo 131, o salmista diz: meu coração não é soberbo ao meu Senhor, nem traz o meu olhar arrogância ou altivez qualquer. Ser humilde é reconhecer que você está aqui a serviço de Deus, e é reconhecer que o seu irmão é mais importante do que você, é dar preferência para ele. Porque se eu acho que eu sou mais importante que o meu irmão, em contrapartida ele vai achar que é mais importante do que eu. Ele vai viver essa guerra, essa disputa de importância. Mas quando eu cedo o espaço, eu dou preferência, estou mostrando que eu reconheço que ele é mais importante do que eu, por sua vez também. Se ele reconhece isso, então não vai ter briga. Vai ter o quê? Paz, tranquilidade, reconhecimento. Então, uma das virtudes que precisam ser cultivadas e não apenas presentes na nossa vida é a humildade. O interessante é que essas virtudes o Espírito Santo coloca na nossa vida, mas nós precisamos cultivá-las. E a primeira delas é a humildade. A segunda que Paulo lista aqui é a mansidão. E qual a diferença da humildade para a mansidão? Mansidão é a capacidade de não reivindicar direitos. Embora nós tenhamos, a pessoa mansa é aquela que não reivindica, aquela que às vezes até abre mão dos seus direitos. Mansidão também tem a ver com delicadeza, com gentileza, com trato, com a maneira de falar. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra áspera suscita ira. Então, manso é aquela pessoa que quando recebe afronta, ela não paga com a mesma moeda. Porque tem crente que fala assim: vai ter troco. Me espera, né? Me espera que eu vou dar troco. Eu falo que crente não dá troco, crente dá oferta. Não estou falando de dinheiro não, oferta. O que é troco? Jesus disse: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso é troco. Mas ele fala: eu porém vos digo, se te bater na face direita, dê esquerda, se te mandar caminhar uma milha, caminha 2 milhas, se te roubar a capa, dê também a túnica. Isso é oferta. É fazer aquilo que as pessoas não esperam. Não é bater de frente, certo? Manso é essa pessoa que consegue. Porque quando alguém vem nos ferir, às vezes com palavras, ele já fica armado, achando que nós vamos revidar. E se a gente não revida, já deixa ele desnorteado. E se em vez de revidar, a gente vai e abençoa, o que a Bíblia fala? Como é que a gente vence o mal? O mal! Não. A única maneira de vencer o mal é com o bem. Porque se a gente pagar o mal com o mal, vai ter muito mal, muita malvadeza, muita maldade, e aí a coisa pior. Isso é ser manso. Então eu preciso cultivar a humildade e preciso cultivar a mansidão. E aí Paulo usa aqui outra palavra, que já até cumprida, né? É uma palavra aqui polissílaba, né? Tem mais de 3 sílabas, né? Longanimidade, né? Tem pessoa até que tem dificuldade de falar. Longanimidade. O que é isso?
Longanimidade é um ânimo longo, é um ânimo esticado, é a capacidade de você não perder a postura diante de afronta, diante de dificuldade. É você manter a paciência. Em algumas versões, essa palavra longanimidade é traduzida como paciência. E você já pensou na palavra paciência? Na etimologia, ela é dividida em dois vocábulos: paz e ciência. Ciência é conhecimento. Ou seja, você consegue manter a paz tendo conhecimento da situação. Mesmo que a situação seja caótica, mesmo que a situação seja delicada e extrema, você consegue manter a sua postura, você consegue manter a sua delicadeza e a sua gentileza. Quando a mulher está brava com o marido, se o marido não tiver longanimidade, o pau vai quebrar. Quando o marido está bravo com a mulher, se a mulher não tiver longanimidade, respondendo à altura dele, aí, meu pai. Longanimidade é aquela capacidade da mulher de não descer do salto, como a gente fala, né? Para a gente não perder a postura. Ter esse ânimo longo, essa paz com ciência. Você não perde a paz, mesmo ciente da situação. E aí, a quarta virtude que Paulo coloca aqui é a tolerância, quando ele fala: suportai-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros significa ser suporte, ser um sustentáculo para o seu irmão. Se ele está alterado, se ele está zangado, é porque ele está desestruturado. Ele está vivendo um momento de instabilidade e você precisa ser um suporte para ele. Você precisa ser um sustentáculo para ele. Né? Dá a ideia também de tolerar. Ser tolerante com ele. Né? E não pagar com a mesma moeda. Isso é suportar uns aos outros, é a tolerância. Não pode ser como aquele personagem que tinha naquele programa de comédia, né? Tolerância zero. Né? Não é isso. E aí, Paulo lista a quinta virtude que precisa ser cultivada, é o amor. E na realidade o amor é o solo onde todas essas virtudes nascem e são cultivadas. O amor é a base e o alicerce para os relacionamentos sadios e ao mesmo tempo o cultivo das demais virtudes. Quando a gente lê em Gálatas capítulo 5, esse mesmo Paulo vai falar sobre as obras da carne. E depois ele faz um contraste das obras da carne com o fruto do Espírito, o que o Espírito produz. E ele começa lá, né? Tem 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito, e a primeira delas é o amor. Porque o amor é o alicerce, é o solo onde todas as demais virtudes devem ser cultivadas. Veja o valor, a importância e o lugar que a Bíblia dá ao amor. A Bíblia fala que nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que nos prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo escreve para Coríntios, no capítulo 12, falando sobre dons espirituais, e ele escreve no capítulo 14, falando sobre dons espirituais. Mas entre o capítulo 12 e o capítulo 14, Paulo fala sobre o amor. E lá no capítulo 12, ele fala: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. E ele termina dizendo: olha, procurem com zelo os melhores dons. Mas depois ele fala: mas agora eu passo a mostrar algo que é sobremodo excelente. E o que é isso que Paulo quer mostrar que é sobremodo excelente, que é melhor e que é maior do que os dons espirituais? Amor. Capítulo 3 é um tratado sobre amor. Ele vai mostrar a superioridade do amor em relação aos dons espirituais. Ele vai falar sobre a essência do amor e depois a eternidade do amor. Ele termina dizendo: agora, pois, permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O amor, porém, é o maior de todos.
Então é o amor que eu tenho por Deus e pelo meu próximo que vai fazer com que eu exerça a humildade, com que eu exerça a mansidão, com que eu exerça a longanimidade e a tolerância. Então, repetindo, a unidade é reflexo de uma vida digna, como diz o versículo. A unidade depende do cultivo de virtudes, como Paulo diz aqui no versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. No versículo 3, Paulo mostra que a unidade requer um esforço. E realmente, gente, nós precisamos nos esforçar para manter a unidade. Porque tem certas pessoas, né? Como dizia um grupo de alunos meus, falava só o sangue. Eu olhava para o pastor e isso aí, só o sangue. Requer esforço manter a unidade. E Paulo fala aqui no versículo 3, se vocês prestarem atenção, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo diz que essa unidade requer de cada um de nós um esforço. Em primeiro lugar, um esforço diligente. Eu preciso saber como me esforçar. Não me esforçar de maneira aleatória, desconcentrada. Um esforço diligente que requer da minha parte a aplicação daquilo que eu tenho aprendido no relacionamento. Não basta eu saber que eu tenho que agir assim, mas se eu não aplicar, não vai valer. Ligado, Djalma. Eu tenho que promover o Djalma aí para diácono, né, gente? Vai com o porteiro, você pegou aqui, né? Vai ser o bebê, o diácono de Djalma. Requer, então, aplicação, cuidado e zelo. Nesse meu esforço, eu tenho que ter cuidado e tenho que ter zelo. É um esforço diligente, mas também um esforço concentrado em preservar a unidade promovida pelo Espírito. Veja que Paulo fala que quem promove a unidade é o Espírito. Agora, compete a nós exercer um esforço concentrado para preservar, porque senão eu vou estragar tudo, senão eu vou chutar o pau da barraca e as coisas vão piorar. Além desse esforço diligente, além desse esforço concentrado, precisa também de um esforço consciente em busca da paz. Eu tenho que ter consciência que é melhor ter paz. Às vezes é melhor ter paz do que razão. E a melhor razão é buscar a paz. Tiago diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vê o Senhor. Mas Paulo fala antes, né? Perdão, Tiago. Busquem a paz com todos. Então, na unidade, nesse esforço, eu preciso estar consciente de que eu preciso buscar a paz. Então, repetindo, a unidade é reflexo de uma vida digna, como diz o versículo 1. A unidade depende do cultivo de algumas virtudes, como diz o versículo 2. A unidade requer de cada um de nós um esforço, como diz o versículo 3. E nos versículos 4 até o versículo 6 mostra que a unidade está alicerçada em 7 colunas, gente. Paulo coloca aqui essas 7 colunas onde a unidade está alicerçada. A primeira coluna, Paulo mostra que nós somos um só corpo. E aí ele vai usar a igreja, ilustrar a igreja como um corpo humano, em que o corpo humano tem vários membros, mas é um corpo só. Eu não vou chegar no lugar e falar, eu vou chegar lá, aqui é a boca do pastor Zé Carlos, que está aqui. Aqui é o ouvido do pastor Zé Carlos. Aqui são os olhos do pastor Zé Carlos. Aqui é o pé, é o pastor Zé Carlos que está lá. É um corpo. O corpo tem muitos membros, mas é um só. Requer unidade. Então Paulo mostra que a primeira coluna da unidade, nós temos que entender que somos um corpo. Igreja é um corpo.
e que todos temos que trabalhar em prol desse corpo, não trabalhar de forma individualizada. A segunda coluna é um só Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, como diz o profeta Isaías, está sobre você, está sobre o mesmo Espírito que nós estamos servindo. O mesmo Espírito que nós fomos selados, como diz Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Nós recebemos o selo de um mesmo Espírito. Paulo fala que a terceira coluna da unidade é que nós temos uma só esperança. Todos nós temos a mesma esperança. Qual é a esperança do crente? Temos aquela música, o hino lá da harpa, né? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a nossa manhã raiar. A Bíblia fala que nós temos uma esperança viva. E essa esperança viva é porque nós servimos um Deus vivo. A nossa esperança é que, embora esse mundo vá piorar, o Senhor Jesus irá buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele. Essa esperança é a esperança que o crente tem, uma só. Além desse um só corpo, de um só Espírito, de uma só esperança, a quarta coluna que a unidade está alicerçada é que nós servimos um só Senhor. Só Deus, um só Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo gosta de falar em suas epístolas. O Senhor Jesus é Senhor meu, é Senhor da Delsa, é Senhor do Djalma, da Eliane, do irmão Augusto, da Edna, da irmã Marisa, do Bonifácio. É o Senhor de cada um de nós. Nós servimos ao mesmo Senhor. A quinta coluna da unidade é uma só fé. Nós cremos nas mesmas coisas. Nós temos a mesma fé no mesmo Deus. É a fé que nós professamos. Essa é a quinta coluna sobre a qual a unidade está alicerçada. A sexta coluna, um só batismo. Nós somos batizados de acordo com a orientação de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o mesmo batismo. Paulo fala isso em Coríntios 12, 13. Todos foram batizados no mesmo Espírito. Então nós temos um só batismo. Essa é a sexta coluna. E a sétima coluna, Paulo fala que há um só Deus. O povo de Israel conhecia muito bem, né? Os mandamentos, a lei de Deus, e uma das coisas que eles aprenderam. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Yahvé, é o único. É o único Senhor. É o único Deus. Veja que Paulo está dizendo que esse Deus, que é a nossa sétima coluna, sobre qual a unidade está alicerçada, Ele é um só Deus, mas é Pai de todos. Se Ele é Pai de todos nós somos filhos de Deus. E se todos nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. E se somos irmãos, precisamos estar unidos. Paulo fala que esse Deus que é Pai de todos, também é sobre todos. É sobre cada um de nós. Está acima de cada um de nós. E fala também que age por meio de todos. Ele não faz acepção de pessoa. Ele age por meio de todos. Ele quer agir. Ele quer usar cada um de nós. E finalmente fala que Ele também está em todos. Olha, Ele não está apenas sobre todos, mas está em todos, está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de nós. É isso que Paulo queria trazer para a igreja de Éfeso. É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós. Porque os maiores problemas que existem na igreja são problemas que dizem respeito a relacionamento. E esses problemas só podem ser sanados quando nós entendermos que precisamos de unidade no relacionamento cristão. E entendendo isso, o nosso propósito é andar unido em Cristo,
visando o bem-estar do outro. É isso que Paulo quer. É isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Andar unidos em Cristo, visando o bem-estar do próximo. Isso nós vamos praticar a unidade. Lembrando que a unidade é reflexo de uma vida digna, como diz o versículo. Lembrando que a unidade depende do cultivo de algumas virtudes, como diz o versículo 2. Lembrando que a unidade requer um esforço de cada um de nós. E lembrando que a unidade está alicerçada em 7 colunas. Veja a importância que tem a unidade no relacionamento cristão. Deus quer que estejamos nisso. Pai querido, nós somos gratos porque cada vez mais temos descoberto coisas tremendas da Tua palavra. São orientações Tuas para cada um de nós, para a igreja como um todo, para o Teu povo, o Teu corpo, viver de forma que Te agrada e que vai propiciar para cada um de nós um melhor estilo de vida, uma melhor qualidade de vida aqui na terra. Nos ajuda a entender isso, principalmente nessa questão de unidade no nosso relacionamento cristão. Para dirimirmos as dificuldades que encontrarmos para nos relacionar e fazer a Tua vontade. Nos capacita a colocar tudo isso em prática. Em nome de Jesus. Amém.